Bom dia. No Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no versículo em diante, nos diz sobre a acusação contra os escribas e os fariseus. O que é a acusação? É a verdade da falsidade e da hipocrisia de homens, certo? São fariseus e são escribas, que querem se assentar e querem ficar nos primeiros lugares, nos melhores cargos, para serem vistos, para serem aplaudidos e para serem chamados de grandes homens, mestres, senhores, aonde isso é uma baita de uma hipocrisia, falsidade. Aqui Jesus nos relata. E aqui no versículo 9, no capítulo 23, certo, do Evangelho de Mateus, e no versículo 9, tem um versículo aqui que chama muita atenção. Olha só o que o Senhor fala. E a ninguém chameis de Pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nós temos só um Pai, é Deus. Não é para chamar ninguém aqui na terra de Pai, como muitas pessoas chamam um tal fulano lá não sei de onde de Pai. Sabe que não é Pai. Porque se Jesus disse que não é para chamar, não é para chamar. Porque o Senhor mesmo disse, vós tendes o demônio por pai, certo? Então não falem que é pai, porque não é pai, só Deus é pai. E Jesus mesmo nos relata, somos todos irmãos. Eu acho que é no versículo 8, ó. Gostam de... Vamos ver o que diz aqui no versículo 8. Mas vós não vos fazeis chamar Rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. Entende como que é? Nós temos que nos respeitar como irmãos, certo? Temos que nos respeitar como irmãos. Mesmo eu tendo meus filhos, mesmo eu tendo meus netos e minhas netas e meus filhos, amando eles, não só como filhos, mas como irmãos. Porque na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra, os mandamentos, o evangelho, a escritura de Deus, nós somos todos irmãos. Certo? Porque nós temos um só Pai, que é Deus. Então, não sejamos pessoas hipócritas. Como diz aqui, ó, no versículo 13 até o 27 e 28 em diante, fala sobre, porque eu vos digo, já não me vereis, olha só o que diz no último versículo, do versículo 39, porque eu vos digo, já não me vereis de hoje em diante, até que digais, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos fazer assim, ó. Vamos nos cuidar para nós não perder o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque nós podemos não ver mais e não tê-lo mais em nossas vidas, certo? Ali como Nicodemos, que nos fala sobre Nicodemos, que foi até a noite com Jesus Cristo, certo? Era um príncipe, era um pastor, um profeta ali deles naquele tempo lá, certo? Que estavam na igreja, que tinha cargo, tinha as coisas, era o doutor da lei, era bem conhecido, bem isso, bem aquilo, mas não entendia bolufas nenhuma, certo? O que o Senhor Deus quer que nós sejamos e que nós temos é o conhecimento e entendimento, que nós façamos o que Ele quer que nós façamos. Para você receber o Espírito Santo, para você ter o conhecimento, para você ter o entendimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Certo? Se nós ir aqui, que nem diz aqui, ó, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sabe? Porque falam uma coisa e fazem outra. É hipocrisia. Tem que ser sincero de palavra. Aqui diz sobre hipocrisia, os escribas e os fariseus, que querem estar sempre acima das pessoas, sentar nos primeiros bancos, ter aquela mesa esplêndida nos banquetes, querem ser conhecidos quase que mundialmente, querem ser assim antes às vezes de apresentar uma pregação ali, de falar uma pregação, primeiro tem que exaltar a pessoa, tem que dar um combustível para ela de exaltidão, sabe? Querem que ela seja assim conhecida, querem ser aplaudida, certo? E tudo isso é hipocrisia, é pecado e é erro. Porque o Senhor Jesus Cristo estava falando aqui nas Escrituras. Então é assim, não exalte ninguém. Todo mundo igual. Somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. Mesmo Jesus está dizendo ali, ó, no versículo 9, é só olhar.
Não é para chamar aquele outro lá não sei onde de pai, que é pecado. Certo? E não tereis imagem de escultura em casa. Certo? Não é para fazer. Não é para fazer, não é para comprar e não é para ter dentro de casa, nem fora de casa, nem em lugar algum. Certo? Isso daí é algo demoníaco, algo do Satanás. Tem que ser sincero em palavra e dizer para as pessoas, é pecado. Se eu dizer assim que eu amo a Deus, eu amo a Deus, amo Jesus, mas vamos respeitar as imagens de escultura, eu estou sendo hipócrita. E o Senhor Deus odeia pessoas hipócritas. Essas imagens de escultura, o pecado e esse negócio de chamar lá não sei quem de pai, isso aí é errado. Tem que falar a verdade, tem que dizer que é mentira, que não existe isso daí, tem que ser sincero. Senão a pessoa se torna uma pessoa hipócrita. Uma pessoa hipócrita, o que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa mentirosa, que joga fardos em cima das pessoas. Certo? O que Jesus Cristo, olha só, amontoa com uma agulha, uma ponta de agulha, certo? Essas pessoas espalham e jogam fora com uma pá na mão. Certo? Temos que fazer o quê? Preservar aquilo que Jesus nos deu, aquilo que Jesus nos colocou em nossas vidas. Porque aqui no versículo 9 do capítulo 23 de Mateus fala: não chamareis outro de pai, a não ser Deus, que é Deus, só chamar Deus de pai. Na igreja, os evangélicos se chamam de irmão, mesmo sendo pai, mesmo sendo mãe, mesmo sendo casal, tem que se chamar de irmão. Eles sabem disso, certo? Então assim, não exalte ninguém. Não diga para ninguém assim exaltar ninguém, não queira colocar pessoas no pináculo, dizendo, fulana de tal é uma cantora, quase conhecida mundialmente, aqui entre as nações, entre as pessoas, aquele blá 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 que não acaba mais. Isso é coisa do Satanás. Satanás foi da mesma forma para Jesus Cristo, quando ele foi tentar o Senhor no deserto, que o Senhor ficou 40 dias em jejum. Satanás, ele vem com essa artimanha. Certo? Tem que dizer não, tem que ser sincero, tem que dizer a verdade, certo? É que nem eu amo meus filhos, meus netos, todos eles, por igual. Assim amo como pai, mas tendo a consciência que eles são herdeiros de Deus. Eles são herança do Senhor Jesus Cristo, certo? Eles pertencem ao Senhor, as pessoas. Mas eu os respeito como irmão. Certo? Não só como pai, eles não são só para mim filho, ou netos, ou netas, ou nora e genros, são irmão. É por isso que eu digo, eu amo eles por igual, e vocês têm que aprender a amar a família de vocês por igual, e respeitá-los e tratá-los como irmãos, sabe? Para que não venha sobre vós a hipocrisia. Tem que respeitar a pessoa, tem que amar, porque se Jesus Cristo está dizendo aqui, e a ninguém chameis de pai sobre a terra. Aí tem um ponto. Olha o que diz na parte B. Na parte A diz assim, no versículo 9, na parte A diz assim, e a ninguém chameis de pai sobre a terra. Agora a parte B. Porque um só é vosso pai, aquele, olha, que está nos céus. Certo? Por quê? Porque é eterno. Porque o homem foi feito do pó da terra. Com o sopro, o Senhor só chegou e soprou e formou o homem. Certo? E com o sopro de sua boca ele destrói tudo se ele quer. Está nas escrituras. Ele fez e ele desfaz. É bom tomar cuidado. Não chame ninguém aqui na terra de pai, porque não é pai. Que querem se colocar no trono de Deus, parecendo Deus, mas não o são. Não se engane com essas pessoas. Não vão atrás dessas coisas que iludem você, ao contrário, que são hipocrisia, é pecado. Certo? Porque se realmente fosse pai, esse aí que vocês chamam de pai na terra não morreria. Certo? Por que mora? Porque não é pai de nada, é um homem normal, como qualquer outro. Não é para colocar acima de Jesus Cristo essas pessoas. Certo? Eu amo meus filhos, mas na presença de Jesus Cristo, na presença de Deus, e nós somos irmãos, e não adianta. E o Senhor Deus está bem na nossa face, está bem na nossa frente. Assim, é uma maneira de falar assim para vocês entenderem o que eu quero dizer. Porque Deus sabe de todas as coisas. Eles precisam só de uma comprovação para ver se nós estamos sendo sinceros ou não.
Então assim, ó, se aqui está dizendo que a ninguém chameis de pai sobre a face da terra, não chameis. Se aqui essa Bíblia que eu tenho aqui dos católicos, certo? Ela foi feita lá naquela biblioteca Ave Maria, se não me engano. Mas é uma Bíblia boa, uma Bíblia que fala a verdade. Então, assim, se você tem em casa uma escritura que nem a minha, com mais de 70 livros, se não tiver, busque atrás, busque saber onde você consegue e busque e tenha em casa. Que quanto mais livro, mais ensinamento você tiver, mais conhecimento, mais bênção do Espírito Santo, de você ter o dom da palavra, você vai ter. Mas tem que ser sincero para o Senhor. Você tem que ter a consciência. Que lá no livro do profeta Baruque, certo? Nos últimos capítulos você vai ver o que diz lá sobre as imagens de escultura. A carta que o Senhor Deus mandou escrever para Jeremias e Jeremias escreveu. Certo? Então se o Senhor disse assim, ó, não tendes, não tendes. Não é para ter, certo? Não adianta você querer dizer, aqui está aqui Baruque, olha só. Olha só, a carta de Jeremias aos cativos. As pessoas que são levadas para o Egito. O que é as pessoas que são levadas para o Egito? São pessoas, às vezes, que estão dentro das igrejas e mentem para as pessoas. São os líderes de igreja que mentem e fazem as pessoas acreditar. Aqui diz assim, ó, se os colocartes num templo, erguem-se seus olhos na poeira, olha só, erguida pelos pés dos visitantes. Quando um homem ofende o rei, olha só, fecham-se atrás deles as portas da prisão, porque vai ser conduzido à morte. Assim os sacerdotes defendem os templos por meio de portas, mulavas e fechaduras e ferolhos a fim de impedir que ladrões venham roubar os deuses. Tá vendo? Tome cuidado, certo? Porque se na verdade essas imagens de escultura, essas coisas fossem de verdade, as igrejas não estariam trancadas, não estariam fechadas dia e noite como muitas por aí que ficam fechadas. Aqui, se você for ver, é 72 versículos. Aqui diz assim, vamos ver onde que é aqui, que eu não me lembro mais onde que é agora. Mas se vocês têm uma escritura que nem essa minha aqui, vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Então assim, ó, se o Senhor disse que não é para chamar ninguém de pai aqui nessa terra, que nós temos só um pai que está nos céus, nem é para ter imagem de escultura. Isso, se a pessoa ensina isso, se você vê essas coisas, ensina ao contrário. Se não é para chamar, não é para chamar, não é para dizer. Não é para ter essas coisas dentro de casa e ensinar os filhos e ensinar os netos. Porque Jesus mesmo disse, somos todos irmãos. Respeitar as pessoas como irmão. Eu respeito as pessoas como irmão. Agora, se elas não respeitam como irmão, eu não posso fazer nada. Certo? Tem as escrituras. A pessoa, ela tem boca, tem língua, tem olhos para perguntar e para saber. Então é assim, ó, busque sempre ser uma pessoa sincera, busque sempre ser uma pessoa boa, sem hipocrisia. Porque aqui está dizendo, se vocês olharem, está dizendo, olha só o que diz aqui no versículo 4. Atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. São pessoas que mentem, enganam vocês, dizendo que é certo. E colocam essa mentira no ombro de vocês, fazendo vocês acreditar que é verdade. E não são capazes de tirar com o dedo, dizendo assim, não, isso é mentira, isso está errado. Não. Eles permanecem e continuam nessa mentira de carregar essas imagens de escultura nos ombros, de carregar nas costas com uma mochila, ou andar de joelho para querer pagar penitência, pagar pecado, pegar promessa, achando aí, quando Jesus cura uma pessoa, aí a pessoa vai lá não sei aonde, lá naquela Aparecida do Norte, lá em cima não sei aonde, que é uma estátua que está lá, que não faz nada, que se dá uma maretada em cima não vai acontecer nada, sabe, vão lá se ajoelhar, coisa errada isso daí. Se pegar essas imagens de esculturas, olha, é a mesma coisa com tijolo, é só furada.
É o maior furo da vida de uma pessoa entrar por esse caminho. É uma furada. Certo? Eu peço que em nome de Jesus Cristo, todos vocês, como está aqui no capítulo 23, no versículo 9, se respeitem e se amem como irmãos, de verdade. É por isso que eu digo para os meus filhos, sempre, para os meus netos, sempre ajudem um outro, o maior ajuda o menor, e assim por diante. Não é pecado, não é errado isso daí é amor. Mesmo sendo casado com seu esposo, com seu marido, sempre o respeitei e trateis como irmãos, certo? Mas amando e respeitando, sabendo que é marido. Dentro das paredes, das quatro portas, do quarto deles, é outra coisa, é outra conversa, é a intimidade deles, aí o particular deles. Mas assim, fora dali, com os filhos, com as pessoas, com os irmãos ali, com os amigos, com os primos, com os tios, com as pessoas, com pai e mãe ali, é todos irmãos, mas sabendo que são pai e são mãe. Certo? Se vocês fizerem assim e respeitar como irmão, mesmo sendo irmão, vocês vão ver a diferença que é a educação. Como é bom você chamar uma pessoa de irmão, sabendo, às vezes sabendo que não é teu irmão, mas sendo irmão. Certo? Espiritualmente. É por isso que eu digo para meus filhos, sempre se respeitar como irmão. Experimentem pegar o costume de chamar a tua esposa de irmã, o marido chamar de irmão. Assim, que daí eles crescem, os filhos crescem aprendendo, É uma educação diferente, mais forte. É uma algo mais forte, assim, sabe? Algo sincero, forte do coração, como está nas escrituras. Buscar sempre fazer o que é certo, sempre correto. É claro que é impossível uma pessoa fazer exatamente certo, mas arrisca. Só Jesus conseguiu. Só o Filho de Deus conseguiu fazer a risca, mesmo ele não sabendo de todas as coisas. Assim como perguntaram para ele, Senhor, eu quero me assentar à tua direita e à esquerda. O Senhor disse, não, assentar à minha direita e esquerda só cabe a Deus, só Deus sabe. Mesmo Jesus não sabendo a sua vinda aqui na terra. Por quê? Porque só Deus sabe. Sabe? Então, assim, ó, como Jesus não sabe de algumas coisas, nós também não precisamos saber, mas ensinamos com dedicação, com amor, aquilo que nós sabemos para os nossos filhos, nossos netos, todos eles, tá bom? E sempre se comuniquem como irmão. O pai chama o filho de irmão, o filho chama o pai de irmão, não tem problema nenhum. Pode acreditar, eu estou sendo sincero, não estou sendo uma pessoa hipócrita, estou sendo uma pessoa honesta, tá bom? Se eu mentir para isso, para os meus filhos, para alguém, depois o peso da culpa dessa mentira vem para cima de quem? Para cima de mim. Então sejamos sinceros, para que o nosso fardo seja como o fardo de Jesus Cristo, sem culpa. Porque Jesus Cristo falou a verdade. É só falar a verdade e ser sincero que o mal não entra nas vossas tendas, em sua vida, e não tira o Espírito Santo, e não se intromete dentro da casa para fazer confusão. Tá bom? Sempre ouça a palavra de Jesus Cristo, tá? Não se esqueça, hoje tem culto, participe. É uma bênção. Não perca, sempre é bom aprender a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo em nossas vidas. Peço que Deus abençoe a todos, porque somos todos irmãos. Em espírito, em verdade, em vida, na presença de Jesus Cristo, somos todos irmãos e sempre vamos ser, tá bom? Que Deus abençoe a vocês em nome de Jesus Cristo.